Olá, olá, vamos falar um pouquinho sobre a história que eu conto sobre mim. Como assim a história que eu conto sobre mim? Se eu falo para mim mesma, para as pessoas ao meu redor, uma história bonita, nunca a gente tem uma história de passado bonita, né? É sempre uma história de dor. Mas como que eu lido com essa história? Da onde eu vim e para onde eu vou? Eu lido com dor, eu lido com amor, eu lido com o caminho do meio. Como que eu tô lidando? Muitas pessoas entram naquele lugar do vítima. Como assim? Quando eu vou conversar com algumas pessoas, elas falam assim: meu pai me obrigou a fazer tal coisa, meu pai me proibiu de casar com o menino que eu gostava, eu passei a vida inteira apaixonada e eu não consegui casar com o homem que eu queria. Meu pai me proibiu de fazer tal coisa, meu pai, ou minha mãe escolheu meu marido, ela escolheu um péssimo marido, ela é culpada por todos os problemas da minha vida porque eu casei com quem ela mandou. E ao mesmo tempo a gente pega tantos casos, né? Eu queria casar com um cara, eu catei minhas coisas e fugi. Aí eu pergunto pra essa pessoa, por que que ela não catou as coisas e não fugiu? Por que que ela obedeceu? Por que que ela subiu no altar e falou sim? E quando a gente fala sobre isso, eu não tô querendo trazer pra vocês que vocês são as vilãs das próprias histórias. Mas tô trazendo pra vocês que enquanto vocês contarem a história do jeito onde vocês não tiveram escolha, onde vocês nunca têm escolha, onde vocês são sempre obrigados a fazer o que tem que ser feito, onde vocês são empurrados pela vida, você abre mão do direito de escolher. Então a vida ela sempre vai te empurrando. E raramente ela vai te empurrar para um lugar bonito. Normalmente ela vai te empurrar para um lugar feio. Sabe por que que ela te empurra cada vez que é um lugar pior? Ela está tentando te ensinar a assumir o controle, a se responsabilizar. Porque é uma decisão difícil você catar suas coisas e fugir. Quase impossível. Tem que ter um nível de coragem que eu, Aline, nunca teria. Mas já atendi muita gente que teve esse nível de coragem. Então, quando a pessoa chega para mim para atendimento e fala, ai, Aline, a minha vida foi baseada no fato de que eu não tive escolhas. O que que a pessoa está fazendo? Ela está assumindo a responsabilidade pela própria vida ou ela está encontrando um culpado por todos os seus problemas? É o que a gente chama de vitimismo. E é pesado falar em vitimismo. Ai, Aline, mas realmente as pessoas eram más. Eu não sou uma vítima, eu sempre levantei e fui fazer o que tinha que ser feito. Eu concordo. Mas como é que você conta essa história? Sempre culpando o outro? E se você mudasse a forma de contar a história? Para você assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, dessa forma você manifesta uma realidade completamente diferente. Uma realidade onde não envolva fuga, onde não envolva se esconder, onde não envolva desaparecer. Como seria se você contasse uma história aonde você é responsável por todas as decisões? Ai, Aline, mas eu nunca quis casar com aquele cara lá. Casei porque minha mãe mandou. Próxima vez, então agora para na frente do espelho, olha para o espelho e conta a mesma história de outra forma. Eu tive medo de me impor. E como eu tive medo de me impor, eu me casei com aquele homem. Eu sabia que eu ia me arrepender, mas eu aceitei essa decisão porque eu não tive coragem de bater de frente com a minha mãe. Eu fui medrosa. E eu não tive coragem naquela época. Mas agora eu cresci, eu sou grande, eu sou corajosa. Se essa situação viesse a se repetir, eu saberia impor, porque agora eu aprendi. Não sou mais a criança assustada que eu era. Precisei casar, precisei sofrer para aprender a parar de sofrer, para aprender a me impor. Como que é a história quando você para na frente do espelho e conta desse outro ponto de vista? Ai, mas eu fui vítima. Não, você não foi vítima, você foi medrosa e não teve coragem de se impor. Nossa, que absurdo. Que absurdo nada. Se eu te desse uma cápsula do tempo, você voltava lá e teria feito tudo diferente. O que te impede de voltar e refazer é porque você não pode. E se você pudesse voltar e refazer, você teria tido a coragem, admite. Você teria saído quebrando o pau da barraca.
Fugido com o primeiro namorado, se tivesse dado errado lá com aquele namorado, você ia voltar com o rabinho entre as pernas pro pai e pra mãe e eles iam cuidar de você. Ah, não ia cuidar, então vai pra casa dos avós. Você inventou desculpas. Você não teve coragem de assumir a responsabilidade. E se você não começar a olhar no espelho e contar a sua história para você mesmo dessa forma, desse ponto, onde você reconhece que foi a sua paralisia, o seu medo que te impediu de fazer o que precisava ser feito, se você não começar a criar o hábito de contar essa história para você mesmo de uma forma mais bonita, mais leve, você paralisa a sua vida. Você trava. Como é que você vai conseguir falar para Deus que você é confiável, se nem você acredita no seu poder, na sua capacidade? Ai, mas eu acredito que eu dou conta. Acredita com o quê? Com essa história de que sempre veio alguém e te passou a perna? Para você acreditar em você, você precisa provar para você que você vale a pena. Como você vai provar para você que você vale a pena? Pensou num como? Numa método, numa forma, num jeito? Como eu vou provar para mim que eu valho a pena? E sim, é olhar para a história no passado, é olhar para aquilo que aconteceu, é ver que você não era uma vítima daquela situação. Você era participante daquela situação. E você pertenceu e participou. Essa sua energia, ela tinha uma demanda ali. Ah, eu tenho medo, então, obviamente, pessoas que têm muito mais coragem, audaciosas, até sem vergonhas, vão aparecer e vão lhe passar a perna. Agora, se você já tem esse empoderamento de saber, eu não vou me deixar ser passando para trás, porque eu consigo reconhecer quando a pessoa quer me passar para trás, eu no olho vejo quando a pessoa quer me passar para trás. Quando você diz isso para você mesmo, quando você acredita nisso, você mesmo, você muda, a pessoa muda, as coisas mudam. Então vamos lá. Aquele chefe que me destruiu. Não, não, não. Certa vez fui trabalhar temporariamente em um emprego. Eu me esqueci que havia muitos outros. Em vez de correr procurar outro emprego, fiquei me aprisionando num emprego ruim, porque eu na época esqueci que eu poderia simplesmente trocar. Na época eu achava o salário bom, achava que valia a pena ser espizinhada. Na época eu não via que o tempo que eu não estava trabalhando eu devia estar enviando currículo. Na época eu achava que era difícil achar emprego. Mal sabia eu que o salário que eu ganhava, vários lugares pagam e estão desesperados procurando bons funcionários. Em vez disso, eu fiquei lá, aturando, me machucando, me magoando, porque eu não tive a atitude de levantar e sair. O chefe é mau? Ou você que foi sem atitude? Ai, Aline, mas assim eu vou ficar me machucando. Não, não é pra você se machucar. É pra você olhar e falar: eu fui essa pessoa aqui, passado. Eu devia ter feito isso, passado. Mas eu não sou mais essa pessoa. Essa pessoa aqui, que agiu dessa forma aqui, não existe mais. Por quê? Porque essa que existiu e essa que se lascou. A que se lascou ensinou a minha nova versão a não se lascar de novo. Eu, Aline, pessoalmente, aturei empregos nesse estado, nesse lugar de por que que eu não estava procurando outro emprego? Na época eu estava me achando, ai, é um emprego bom, vai me ajudar no meu currículo. Se eu aturar aqui pelo menos uns 6 meses, posso falar no futuro que trabalhei nesse lugar, porque esse lugar. Tarararara. Resumo da história, me espizinhou, me destruiu. Não valia a pena. E eu fiquei lá, culpando eles. Mas o sistema que estava ali, que estava colocado, veio diante de mim. Eu me coloquei ali porque eu achei que eu podia suportar. Mas eu vou admitir para vocês que no começo eu dava umas, sabe? Aí eu lembrava que eu não precisava daquele emprego, que eles se lascassem, e daí eles surtaram mais do que eu. Acabaram me dando a conta. Aí eu fui no negócio do trabalho, eles se deram muito, muito, muito mal. Foi bem interessante no final das contas.
Porque daí eu parei de dormir por muito tempo porque eu achei que eles iam me matar. Por que eu tô trazendo essa história da minha vida? Porque quando a gente é novo, a gente é besta. Eu era nova, era um dos meus primeiros empregos. Aturei coisas que eu não devia ter aturado. Podia ter pulado fora antes, podia ter denunciado antes. Denunciado antes seria sido melhor, né? Uma ligação. Não, quando eu ganhei a conta agora eu tenho tempo, agora eu vou lá, eu vou denunciar, agora vão ficar sabendo todos os milhões de absurdos que acontecem dentro dessa empresa. É, no meu caso, eu ainda podia, né, denunciar. Tinha testemunha das coisas que eu ouvia, das coisas, né, que acontecia, do ambiente que era, das irregularidades. Eu tinha testemunha, eu tinha vários contatos, telefones, não usei nenhum. Aí eu te questiono, eu vou ser vítima dessa história? Eu vou passar dias e dias pensando em como essas pessoas são más? Ou vou entender que elas estão vivendo o momento delas, que elas estão passando pelas questões delas e que eu era só alguém no caminho? Se eu não denunciasse essa outra pessoa, inclusive, a menina que entrou no meu lugar, eu tava com uma dor dela. Olhar pra ela, já tinha vontade de chorar só de pensar na coitada ficando na minha substituição, né? A clássica treina quem vai ficar depois. É, e a gente vê no mercado de trabalho, as pessoas estão se matando para achar um bom funcionário. Eu era uma boa funcionária, muitas empresas dariam a vida para ter me encontrado naquela minha fase, naquela época em que a gente aceitava um salário mínimo, né? Primeiro emprego, ou os primeiros empregos. Era fácil ter achado outro emprego. Mas eu estava tão desesperada, eu estava com tanto medo, eu achava que eu ia ficar sem dinheiro, eu achava que eu não podia passar por isso. Eu tinha que encontrar um emprego estável. Aí eu vou perguntando para vocês, qual história vocês acham que eu conto dessa história? Né? Vocês me ouviram contando. Então, se eu olhar no espelho, eu vou contar sobre os malvadões ou eu vou contar sobre a minha inatividade, a minha incapacidade infantil de tomar uma decisão, as mágoas que ficaram, o tempo que eu passei chorando, a raiva que eu engoli, porque eu achei que eu dava conta. Eu não sou vítima, eu sou participante, porque eu me coloquei naquele lugar e eu evitei sair. Mas eu poderia, trabalhava de segunda a sexta, eu poderia, sábado, procurar outro emprego. Ou eu poderia dar um jeitinho de mandar vários currículos para várias pessoas, procurando emprego desesperadamente, enquanto, né, trabalhava, e pedir uma folga aqui, uma folga ali para ir nas entrevistas. Falar, ó, se você mora mais cedo aqui, se você mora mais cedo ali, por conta do banco de horas e tal. Podia ter dado um jeito. Eu não dei por quê. É, eu vou finalizando, trazendo para vocês esse questionamento. Por que que dói para você olhar na frente do espelho, chegar na frente do espelho e contar para você mesma a mesma história, mas de um outro ponto de vista? Um ponto de vista onde você não é a vítima, onde você é uma participante ativa. Qual foi a minha atividade? Medo, paralisia, juventude, infantilidade, desespero, muitas vezes. Como eu falei, eu achei que eu não ia dar conta de ficar sem dinheiro. Afinal das contas, ganhei a conta e daí tive que ficar sem dinheiro. Ah, mas seguro-desemprego. Eu já tinha saído de outro emprego, eu tinha um tempo de seguro-desemprego. Eu nunca usei seguro-desemprego na vida. Acho que nunca recebi. Sempre saí de um emprego e fui pro outro. Por tamanho, um medo de ficar sem emprego. Nunca passei tempo procurando emprego. Então, do emprego anterior, eu podia ter utilizado seguro-desemprego e ficado um tempo procurando emprego melhor. Mas é claro que, né, a gente só descobre depois que tá lá. Aí, primeira grande, conquista. Passei nos 30 dias de experiência. Segunda grande conquista, passei nos 60 dias de experiência. Agora as coisas vão melhorar. Não, não melhoraram, pioraram muito. Eu não lembro quanto tempo eu passei nessa empresa, né, do qual eu tô falando.
Mas a gente acha que a gente está fazendo uma grande conquista, né? Aguentando esse tempo. Mas talvez eles estavam se segurando naquele tempo também, né? Já para pensar? Nas questões pessoais que os donos da empresa às vezes levam para a empresa. Claro, nem todos aqui vão ser, alguns vão ser o próprio chefe, né? E eu adoro que se você pegar a mesma história com duas pessoas, cada um vai ter sua versão completamente diferente. A única versão verdadeira é a terceira, que é a de Deus. Porque você nunca vai estar com todas as informações à sua disposição. Assim como a outra pessoa nunca vai estar com todas as informações à disposição dela. Então, qual que é a atividade do dia? A atividade de hoje é pare um pouco, respira fundo e conte para você mesmo na frente do espelho uma nova versão da sua história. Uma versão onde você não é vítima, onde você é quem estava no controle da sua vida o tempo todo. Pode ter experimentado a paralisia, pode ter experimentado medo. Isso te ensinou e te transformou. Sempre que você contar o lado ruim, eu, Aline, conto a minha história com essas informações, né, da paralisia da juventude. E eu repito várias vezes como a gente é boba quando a gente é nova. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com certeza eu não teria vivido o que eu vivi. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu teria imposto a minha opinião, eu teria erguido a cabeça e falado, peraí, não é assim. Ou eu teria dado muito mais risada. Às vezes eu penso na história, eu acho que eu teria dado muito mais risada se eu voltasse no tempo. Pelas baianagens, sabe? Mentiras contadas na cara dura e a gente fica lá olhando e pensando, não, não, mas era mentira, na cara dura. É, e eu sabia na época que era mentira, eu só não falava nada, mas acho que hoje eu teria dado mais risadas. Inclusive, caso vocês queiram saber, na minha história, a advogada que deveria ir defender eles se recusou, falou, não dá, porque se ela me chamar de testemunho do lado dela, eu tô do lado dela, não posso. Porque o que ela tá dizendo aqui é tudo verdade. Vocês estão loucos. Eles ficaram sem advogado. Tiveram que achar uma em cima da hora que não conhecesse nenhum dos outros advogados que a outra lá já tinha espalhado a notícia. Então, assim, foi grave. Dá pra rir tanto disso. Quando eu lembro, eu dou tanta risada. Eu posso entrar no vitimismo, posso chorar, posso lembrar com um foi no olho, ou eu posso olhar para isso e pensar no que eu aprendi com isso. E eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a rir da vida, a rir das pessoas que acham que enganam alguém. Aprendi também, né, sobre justiça. Pra falar bem a verdade, pra mim não veio justiça nenhuma, porque, novamente, eu achei que eles iam me matar se eu fosse muito atrás, que eles eram bem doidos. Mas me senti vingada. Pode denunciar e sair correndo, fingir que não sabia de mais nada. Então, assim, a questão que eu vou trazer pra vocês é essa. Qual história vocês contam sobre vocês e como vocês contam essa história? Vocês são as vítimas ou são as vencedoras da sua história? Vocês são quem estava dominando a sua história ou você era quem estava se lascando nessa história? Fica pensando sobre esse assunto. Culmina dentro de você essas histórias. Conta para você mesmo na frente do espelho. O contar na frente do espelho é essencial, tá? Parece que não é necessário, mas é muito importante. Porque quando alguém escuta a nossa história, fica muito melhor. Principalmente se quem escuta é a gente mesmo. Na hora que a gente fala que a gente percebe que os gatilhos acontecem. Se você fica só dentro da sua cabeça, ruminando, 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 não é a mesma coisa. E eu, Aline, tenho que admitir que, para mim, o mais difícil de todos esses meus processos sempre foi parar e tirar um tempo para mim. O merecimento, né? Eu mereço parar agora e tirar um tempo para mim. Então, eu mereço parar agora e fazer um exercício, eu mereço parar agora e fazer uma meditação, eu mereço parar agora e fazer tal coisa para mim, coisas para mim. Eu, Aline, sempre foi pesado. Mas mesmo assim, eu já parei várias vezes e contei a minha história para mim mesma, para pegar quais falas eu tenho, porque é muito legal, porque algumas pessoas falam coisas bem interessantes, tipo, eu preciso. A gente não precisa de nada. A gente tem que desligar. Beijos, até a próxima aula.